Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aí ao nosso treinamento de elétrica da Tigre, ok? Hoje a gente vai falar bem rapidinho também a respeito de geração de energia, gerando eletricidade. Como que funciona, né? As usinas, quais os tipos de usinas que a gente tem que atende aí às nossas necessidades, gerando a eletricidade que tanto nos ajuda. Passando direto aqui, falando para vocês sobre alguns sistemas de geração. Então, a gente tem as usinas térmicas, por exemplo, que é nesse caso aqui. Deixa eu mudar aqui o meu apontador. Onde o que ocorre dentro dessas usinas térmicas, né? As termoelétricas. Então, existe lá uma caldeira onde tem uma chama na parte de baixo que aquece aqui a água, gerando vapor. Esse vapor ele passa aqui por uma tubulação em alta velocidade, faz com que gire aí as pás da turbina e, consequentemente, esse giro é transportado para o gerador e depois vai para a rede de distribuição. Legal, né, gente? Isso aqui também é bem bacana, tá? Temos também o sistema geotérmico. Esse é muito interessante, eu particularmente gostei. Assim, viu, gente? Olha, não entendo muito disso, mas o pouco que eu pesquisei, eu fiquei bem encantado com isso daqui. Então, existe lá no sistema de geração geotérmico uma tubulação que ela desce ali até uma profundidade bem avançada, onde temos ali uma concentração de alta temperatura. Essa alta temperatura ela é transportada para dentro dessa usina, onde ela passa, faz ali praticamente a mesma coisa que acontece nas termoelétricas, né? Aquece o fluido, a água, onde gera o vapor e o vapor transporta isso para a turbina, da turbina para o gerador e aí vai para a rede de transmissão. E depois, pessoal, isso aqui é devolvido e é reaproveitado, tá bom? Então, bem bacana isso daqui também. Eu, particularmente, não conhecia, dei uma estudada, fiquei bem abismado com esse tipo de tecnologia. A gente tem também, pessoal, o sistema de usina eólica, aliás, tá? É onde tem ali aquelas pás, né? A gente fala de energia sustentável, então o próprio vento faz com que essas pás girem, né? A gente olhando parece que ela está girando tão devagar, mas na verdade tem um sistema aqui dentro que aumenta essa rotação e tem uma turbina que vai girar essa turbina e, consequentemente, o gerador. Depois essa energia ela é transmitida, né, e passa a ser encaminhada aí através dos sistemas de transmissão, beleza? Então isso aqui é bem interessante também, uma ótima tendência, a gente tem que ficar bem ligado nisso, tá? A região do Nordeste do Brasil tem bastante isso daqui, e é bem legal. A gente tem também as usinas nucleares, né? Quem nunca ouviu falar em uma usina nuclear, algumas a gente fica conhecendo devido a, infelizmente, acidentes, né? E como que funciona isso, tá, gente? Uma usina nuclear. Dentro da usina nuclear existe lá o vaso de contenção. Dentro desse vaso de contenção tem o que a gente conhece como reator, né? O que esse reator faz? Existe um elemento combustível, tá? Esse elemento combustível ele é radioativo, então ele aquece de uma maneira bastante quente, bem absurda, e aí a gente aproveita esse aquecimento, essa temperatura que ele solta, onde a gente direciona aí os fluidos, né, que passam em torno dele e vai para um pressurizador. Esse pressurizador, ele manda isso para dentro de um gerador de vapor, então temos lá um outro tanque com água, esse tanque ele gera o vapor, né, porque o vapor que o sistema radioativo, a temperatura que o sistema radioativo manda, ela acaba passando aqui resfriando, né? Resfria a água, gera o vapor sai, entra na turbina, vai lá
para o gerador elétrico e depois para as torres de transmissão, tá? Então, isso daqui é uma das usinas que também me encantaram, né? Eu não entendo muito, mas o pouco que eu estudei, acredito que seja desse jeito, tá, pessoal? Então, esse daqui também a gente tem que tomar um grande cuidado, né, da gente instalar isso. Então, a gente tem que pensar muito, muito, muito bem quando a gente for instalar aí uma usina nuclear, perdão. E aqui também, tendência mundial, né, pessoal? A gente falando aí em sustentabilidade. Então, tendência mundial hoje, o que está acontecendo no momento é o sistema fotovoltaico. Olha que bacana isso, gente. A gente gerar energia através das luzes solares, né, da luz do sol. Como que funciona isso? A gente tem ali algumas placas, tá? Essas placas ela têm a função de captar, podemos dizer assim, as luzes do sol e transformá-la em energia, tá? Existe ali alguns sistemas, que seria o sistema solar e o sistema compartilhado Tygrid, tá? Então tem lá o sistema solar, onde eu tenho um controle aqui de distribuição, que ele também tem uma bateria, que ele é autossuficiente, né? E ali eu saio distribuindo para minha residência e também tem um inversor aqui que transforma essa tensão, essa corrente para as tomadas, ok? Esse sistema aqui eu achei muito legal. Então, eu capto lá as energias do sol, né, a luminosidade do sol, transformo ela em energia, passo ela em um inversor. Fazendo isso, eu abasteço os pontos e os eletrodomésticos, enfim, os equipamentos da minha casa com energia do sol. E assim, se eu não usei tudo que eu produzi, vamos dizer desse jeito, porque você acaba sendo uma mini usina, né? Então, se você não usou tudo que você produziu, é possível você devolver isso para a rede elétrica convencional. Galera, isso daqui é tendência, por que que eu digo? Primeiro, porque é ecologicamente correto. Segundo, porque eu tenho um ganho financeiro muito grande, né? Talvez não no início, por causa do investimento, mas depois isso a gente consegue reverter. Então, a energia que eu não usar, eu posso devolver para a companhia e ela faz esse aproveitamento. Bem interessante isso, né, pessoal? Está muito em alta por ser ecologicamente correto. Então, fica até a dica, né, para todo mundo aí, que é bem interessante a gente estar avaliando isso, principalmente no momento da gente fazer um projeto de uma residência, já tentar encaixar algo do tipo. E essas placas aqui, que são as placas fotovoltaicas, que fazem a captação da energia, tá? Aqui tem mais uma outra foto, ó, que é o sistema fotovoltaico na USP, né, de 2009. Então, reparem, ó, estacionamento, né? Eles aproveitaram lá o telhado do estacionamento e colocaram ali as placas fotovoltaicas, gerando energia aí para a universidade. Bem interessante isso daqui, né, pessoal? Eu achei fantástico e ecologicamente correto, além de nos dar aí uma economia financeira, tá bom? O principal gerador de energia do Brasil é o que a gente conhece, né, que é a usina hidroelétrica. Então, como que funciona? A gente viu lá aquela imagem no início, aquilo lá é uma usina hidrelétrica. Então, aqui a gente vai passar um pouquinho do conceito de como que funciona uma usina hidrelétrica, tá bom? Existe lá a barragem, essa barragem ela tem a função de reservar, né, de ser um reservatório de água. Abaixo da barragem existe ali o canal, que a gente fala, existe o duto, que é por onde essa água passa, né, quando a gente fala em pressão, lembra que a gente estava falando de, de conceito de pressão? Então, quanto mais alto aqui, maior a pressão que essa água passa pela nossa turbina. Aqui tem uma hélice, tá? Onde a água, no momento que passa, ela gira essa hélice. Em seguida, ela gira aqui o gerador
dentro da cabine de força, da casa de força, e ali vai para as linhas de transmissão e distribuição. E essa água volta para o rio e segue seu curso. Numa usina, gente, existem vários geradores produzindo eletricidade em sistema trifásico alternado, tá? Então, não é só um gerador que tem, são vários trabalhando ao mesmo tempo para conseguir dar conta aí, né, da demanda que é necessária para uma cidade, enfim, para o estado, né? Então, uma usina hidrelétrica, ela comporta aí bastante atendimento, tá bom? E como que funciona, né, gente? A gente olhando lá a turbina. A turbina, ela tem aqui a entrada de água, né? Depois que ela passa pelo duto, ela entra aqui. Depois tem uma foto que fica melhor para a gente dar uma olhada nela. Então, dentro desse duto, ela tem ali uma hélice. Essa hélice, ela gira, tá? E girando lá as paletas, né? Ela começa a mandar essa rotação para o gerador e o gerador faz com que transforma isso em energia. Existem dois tipos, que é o gerador vertical e o gerador horizontal. O vertical, o próprio nome já diz, ele é de pé, né? Então, ele gira aqui, gira o gerador na parte superior e transmite aí a energia. Já o gerador horizontal, ele fica de forma deitada, onde também, né, a água passa aqui através de um jato, e aí faz com que essa paleta aqui, ela gire, transmitindo isso para o gerador e dando origem à energia elétrica, pessoal. Aqui tem uma foto, esse daqui é uma foto real, né, da parte de um gerador, e aqui a parte ali da hélice, onde a água entra e faz o seu caminho para girar e, consequentemente, girar o gerador em cima. Então, veja o tamanho que é isso. E dentro de uma usina hidrelétrica, existem vários desses, tá, gente? Inclusive, aqui na foto, tem até um rapaz aqui, né, encostado. Ele está entre os dois, para vocês entenderem aí o tamanho disso, como é gigantesco isso daqui para estar gerando energia para a gente, né? Então, é dessa forma que funciona aí a geração de energia em uma hidrelétrica, tá? E aí, essa energia sai do gerador e ela vai para a distribuição, perfeito? Perfeito. Então, mas para a gente distribuir isso, existem aí alguns passos, tá? Então, depois que ela sai aqui do gerador, ela entra no que a gente chama de uma subestação elevadora. Qual que é a função dessa subestação elevadora? Ela tem a função de aumentar a tensão e diminuir a corrente, para que eu tenha menos perda durante a transmissão. Então, saiu do gerador, entra numa subestação elevadora, ela aumenta a tensão, diminui a corrente, vai para a linha de transmissão. Passando lá, ó, nas linhas de transmissão, ela vai sendo distribuída para os estados, municípios aí, né? E na hora que chega no município, por exemplo, que eu teria que atender, ela é direcionada para uma subestação abaixadora. Lembra que a elevadora lá, o que ela fez? Ela aumentou a tensão e diminuiu a corrente. Quando ela chega nessa subestação abaixadora, ela vai fazer justamente o contrário e vai devolver. Então, ela vai fazer o seguinte, ela vai diminuir a tensão e aumentar a corrente, porque aí a distribuição ela pode ser em menor escala, não precisa de uma distância tão grande. Aí entra, né, essa distribuição no que a gente chama de rede primária, tá? E aí começa a distribuição dentro do município, dentro do estado, enfim, tá? E para que a gente entenda, pessoal, quando a gente olha um poste, né, a gente vê lá esses fios passando, e o que que é esses fios, né? Quais são as siglas que eles demandam para a gente? Essas siglas, pessoal, elas são internacionais, tá? Tem alguns países que têm um padrão próprio, mas a grande maioria usa aqui essas
siglas, tá? Quando a gente fala aqui em rede primária, é uma alta tensão, cerca de 13.800 volts. Então, aqui são 3 fases passando lá em cima. Essa primeira, conhecida como R, letra R, a segunda, letra S, e a terceira, letra T. E aí passa ali, né, ela desce com a rede primária, passa por um transformador, onde ela faz o quê? Ela baixa a tensão e começa a distribuição para as nossas casas, para as nossas residências. Então, repare que tem lá a linha primária, com uma alta tensão, 3.800 volts, é interligada em um transformador, onde ele transforma essa tensão para uma baixa tensão de 127 volts. E aí, permanece também as mesmas regras, né? Fase R, S e T, e aí entra também o nosso amigo neutro, ok? Assim sendo, essa rede secundária, ela começa a abastecer as indústrias, começa a abastecer aí as residências, comércios, enfim. Essa é a energia que chega aí na nossa residência, pessoal. Foi bem rapidinho hoje, o tempo ele é curto, mas espero ter ajudado vocês. E assim, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos no módulo 4, pessoal. Tudo de bom para vocês e até lá.